Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar então mais uma aula da OC Fundamento de Refrigeração e Climatização. Na aula passada, pessoal, falei um pouco sobre os componentes, né, os componentes básicos aí de funcionamento do sistema. E agora eu vou falar daquilo do principal meio de fazer a troca de calor, né, do meio, né, que é o resfriar, né, climatizar o ambiente interior e jogar esse calor para fora. Vamos dizer assim, rouba o calor de dentro e joga ele para fora, que é o fluido refrigerante, né? Compartilhando a tela aqui, pessoal. Então, para o funcionamento adequado, eu preciso também do fluido refrigerante, né, e do lubrificante. Por que que tem que falar do lubrificante? Porque no compressor, pessoal, eu tenho óleo. Esse óleo também é um elemento químico, assim como o fluido refrigerante. Então, esses dois elementos químicos, eles podem até se misturar, mas eles não podem podem reagir um ao outro. Porque se eles reagirem, aí forma um terceiro produto. Aí ele não é nem lubrificante, nem fluido refrigerante. Forma um terceiro produto que não vai ter serventia nenhuma no sistema. Aí o meu compressor vai danificar, porque não tem mais lubrificante para lubrificar as partes móveis do compressor. Não tem um fluido refrigerante para fazer troca de calor. Inutilizado o meu sistema. Então, por exemplo, no momento que eu escolho o fluido refrigerante, aí sim eu tenho que saber qual óleo lubrificante utilizar, né, para que ele não venha a misturar, né, reagir com o fluido refrigerante. Como eu falei, ele pode misturar, porém eles têm que se separar depois, né? Tem que fazer uma separação ali no momento que entra no compressor. Bom, então, pessoal, como eu falei, né, o fluido refrigerante ele vai atuar como fluido de trabalho, ou seja, ele vai transportar energia térmica, ou seja, ele vai pegar calor. Ou seja, aqui no evaporador, ele vai pegar o calor que tem aqui no ambiente, vai trocar com o fluido, então ele vai evaporar o fluido. Esse calor, então, é absorvido pelo fluido refrigerante. E o frio que está no fluido refrigerante passa para o meio que eu quero climatizar ou refrigerar, né? Aí esse calor, então, vai ser transportado, né? Então, evapora, passa no compressor e joga lá para o condensador. Aí o condensador vai jogar esse calor que eu peguei do interior e joga para fora. Então, por isso que quando vocês ficam em frente ao condensador, você sente ali um calor, uma temperatura maior. Que o que que é? É o calor que eu peguei do ambiente interno, joguei para o ambiente externo. Então, de certa forma, eu preciso jogar esse calor fora. Isso acontece pelo fluido refrigerante. Então, o fluido refrigerante tem que ter essas capacidades térmicas de absorver e liberar calor, né? Fazendo mudança de estado também, mudando de líquido para vapor e de vapor para líquido. Bom, então, pessoal, é, eles é escolhido de acordo com a aplicação desejada, né? Pelo porte. Então, pode ser CO2, né? O dióxido de carbono, pode ser amônia, dióxido de enxofre, cloreto de metila e hidrocarbonetos. Então, é desejável que os fluidos não sejam inflamáveis, tóxicos e corrosivos. Além disso, eles têm que ser inertes quimicamente e inodoros, para que os riscos de segurança e o meio ambiente sejam reduzidos, né, no caso de vazamento, né? Como não tem um fluido capaz de atender às inúmeras aplicações, então desde pequenas aplicações domésticas até grandes aplicações industriais, vai depender de potencial de cada fluido. Por exemplo, a amônia. A amônia, infelizmente, ela é altamente tóxica, só que ela tem um alto poder frigorífico. Então, por exemplo, para grandes sistemas de refrigeração industrial, como câmaras frias, utiliza o sistema de amônia. Porque até hoje, pessoal, não se conseguiu achar um substituto com o mesmo potencial de frigorífico do que a amônia. Então, mesmo a amônia sendo altamente tóxica e com alto risco de acidente, você tem que investir, então, em um sistema bem robusto, principalmente de segurança com relação ao vazamento de amônia, né? A gente sabe que a amônia, ela não tem, ela não tem odor, né? E você respirar um pouquinho ou absorver pela pele, um pouquinho que seja, já é fatal, né? É, há uns um ano, 2 anos, acho que uns 2 anos atrás, teve um acidente na BRF, em Rio Verde, uma cidade aqui no interior de Goiás, vazamento de amônia. Aí, se eu não me engano,
Dois morreram na hora, infelizmente. Aí mais outros dois foram hospitalizados em estado grave, né? Então foi um acidente bem trágico mesmo aí. Vazamento de amônia, né, pessoal? Mesmo fazendo todo o protocolo de evacuação, né, de retirar o pessoal dos prédios, né, para não ter problema, infelizmente, é, colaboradores vieram a óbito. Então é muito perigoso, pessoal. Alarme, só alarme de amônia, ao, diz aqui no Goiás, casca fora. Nos mete pé. Realmente tem que sair fora, que é extremamente perigoso. Então, pessoal, o sistema de fluido refrigerante ele utiliza um código alfanumérico. Então, uma sequência de números, a sequência de letras R e uma sequência de números. Então, essas primeiras letras aqui é a composição química do fluido e aqui é a numeração. Então, são esses aqui. Ó. A gente tem os CFCs, que tem cloro, flúor e carbono, e o HCFC, que tem hidrogênio, cloro, flúor e carbono. Todos dois, pessoal, eles causam danos à camada de ozônio. O CFC mais do que HCFC. Os aparelhos antigos, eles vinham com esses CFCs e HCFCs. Como eles viram que tem um grande potencial de agressão à camada de ozônio, então eles foram abolidos. E mesmo que os aparelhos que já estão no mercado deram um prazo de até 2030, esses aparelhos antigos se readequarem, colocando uma alternativa a esses CFCs e HCFCs, né, através do próprio retrofit, que é um dos temas centrais aí da situação de aprendizagem. Já os outros aqui, pessoal, já são inofensivos à camada de ozônio, como os HFCs, que é o hidrogênio, flúor e carbono, e o HC, que são os hidrocarbonetos, que é hidrogênio e carbono, que também são inofensivos. Alguns podem até ser inofensivos à camada de ozônio, porém vão ser agressivos no potencial de efeito estufa. Então, de certa forma, esses gases não podem ser descartados na atmosfera. Eles precisam ser devidamente retidos em cilindros apropriados, né? Então, não pode fazer a liberação direta. Então, aqui, pessoal, a gente vai entender o código alfanumérico dos fluidos refrigerantes. Então, por exemplo, quando tem 00, ou seja, tem dois números 00 aqui, são derivados do metano. Se é 100, derivados do etano. 200 é derivados de propano. 300 de butano. 400 é as chamadas misturas não azeotrópicas, ou seja, misturas de dois ou mais elementos. Então, vão ser mistura de gases ali, uma espécie de mix mesmo, um blend. Vai ter dois ou mais elementos, eles não vão se reagir, eles não vão se misturar de forma homogênea e vão evaporar e também condensar em temperaturas e pressões diferentes. Quando eu preciso de um pouco mais, por exemplo, de potencial frigorífico. Então, por mudar de estado em temperaturas e pressões distintas, eu melhoro um pouco a questão da eficiência de refrigeração. Já os 500, pessoal, são as misturas azeotrópicas. Então, são já misturas homogêneas. Também não vão se combinar, mas vão evaporar a temperaturas e pressões constantes. Ou seja, a pressão constante é a chamada pressão ideal. Então, se eu manter a minha pressão constante, eu melhoro a troca de calor. Então, de certa forma, os 500 eles são um pouquinho mais eficientes do que os fluidos 400. E os 600 são os compostos orgânicos, geralmente os hidrocarbonetos. E aqui, pessoal, esses de baixo aqui são alguns compostos, né, alguns fluidos refrigerantes disponíveis no mercado, e cada um com suas devidas aplicações. Então, por exemplo, o R12 e o R22 são aqueles CFCs. Esse aqui é CFC e esse aqui é HCFC, que eles precisam passar por um retrofit. Qual que é o ponto positivo desses aqui, pessoal? Apesar de ser agressivo para a camada de ozônio, precisa fazer retrofit. Além disso, a gente tem o HCFC R141. Ó, esse aqui, pessoal, até um certo tempo, até recentemente, ele era considerado também um bom gás para remover umidade, resquícios de óleo e partículas sólidas.
né? Então, apliquei para remover umidade, resquício de óleo e partícula sólida. Só que descobriu que ele tem também um grande potencial de efeito estufa, de causar efeito estufa. E então já não se recomenda mais utilizar esse gás para fazer esse tipo de procedimento, como remover umidade, óleo e partícula sólida. Aí eu então substituo pelo vácuo. Então eu uso o vácuo para fazer a limpeza e o nitrogênio e mais nada. O outro, pessoal, é o HCFC, o R401. Ele é utilizado em refrigeração residencial e comercial e ele é considerado aí um bom retrofit para o R12. Já o R407C, ele também é utilizado em condicionadores de ar doméstico e bombas de calor, ou seja, em sistemas de ar-condicionado que ele tem o duplo fluxo, né? Ou ele pode ser, ele tem um ciclo frio ou ciclo quente, e ele também é utilizado como retrofit para o R22. O R134A, pessoal, ele é utilizado na refrigeração automotiva, residencial e comercial e também por retrofit. O R404A, ele é utilizado também para refrigeração residencial, comercial e industrial, e ele é um retrofit para o CFC, o R502. O R410, ele é um HFC, ele é aplicado na refrigeração residencial e comercial e também um bom substituto de retrofit para o R22. O 417, então ele é para condicionadores de ar com capacidade inferior a 5 toneladas de refrigerante e também um bom substituto de retrofit para o R22 e o R437A. Então ele é aplicado em ar condicionado automotivo, refrigeração doméstica, comercial e industrial. A Dupont, pessoal, que é um dos principais fabricantes aí de fluido refrigerante, ele estabelece também um código, um código também de, de cor, né? Então, por exemplo, pela cor você consegue, por exemplo, identificar os diferentes fluidos refrigerantes. Então, por exemplo, o R134A, o 413, o R22, o 407, o 410, o 404 e assim por diante. Então, pela cor, claro, tem todas as identificações, né? Tem toda a normatização com relação à identificação de fluido sob pressão em cilindro, né? Claro, né, se é inflamável, se ele é danoso, não, todos os cuidados tem, claro, identificando qual fluido, mas de longe você sabe pela cor, você consegue estabelecer qual fluido se trata. Bom, então sobre o lubrificante, pessoal, do compressor, ele é utilizado então para reduzir o atrito e desgaste nas partes mecânicas, assim como qualquer máquina aí que utiliza mecanismo, né, que tem atrito ali metal-metal. Bom, e além disso, pessoal, como eu falei, né, o lubrificante ele tem que ser compatível com o fluido refrigerante, né, para não reagir, não transformar em um terceiro produto, né? Então, isso né, prejudica desempenho, eficiência e integridade. Então, quais são as características aqui, pessoal? A gente chama de características, né, propriedades tribológicas e elétricas de um fluido, ou de um óleo lubrificante. A primeira é a viscosidade, né, pessoal? O que que é viscosidade? A resistência ao escoamento apresentada pelo lubrificante. Então, é aquela dificuldade do fluido escoar. Então, por exemplo, a água, ela escoa mais rápido. Isso aí, pessoal, é um pouco de explicação molecular. Então, as moléculas da água, elas não estão muito ligadas umas à outra. Vamos dizer assim, elas estão um pouco mais soltas, facilita o escoamento. Já o óleo, você pode ver que o óleo demora mais. Por quê? As moléculas de óleo, além de elas serem mais pesadas do que o da água, elas estão um pouco mais juntas ali, as ligações são um pouco mais fortes. Então, isso influi na sua viscosidade. Então, ela escoa com mais dificuldade. Então, a viscosidade é uma dessas propriedades. A outra é chamada lubricidade. É a capacidade do lubrificante proteger as superfícies metálicas ao desgaste. Então, a lubricidade correta, ela vai garantir o quê? Aquela película de óleo necessária para fazer principalmente a, a proteção entre o pistão, a cabeça do pistão e a área ali de compressão, né? Para proteger justamente do desgaste.
O outro é a estabilidade química. Então, é a capacidade do lubrificante em manter suas propriedades ao longo do tempo de trabalho, né? Então, é a estabilidade sem que haja reações químicas que possam produzir substâncias danosas aos sistemas. Então, é justamente essa estabilidade para ele não reagir com não reagir, por exemplo, com o fluido refrigerante e nem a temperatura também, pessoal. Então, ele tem que ter uma estabilidade química com relação à temperatura. Por quê? Quando eu estou comprimindo, além de comprimir em volume, ao comprimir volume, eu também gero temperatura. O meu fluido fica a alta temperatura e com alta pressão. Aí, então, o meu óleo ele não pode reagir, somente na temperatura e na pressão. Então, ele tem que ter uma estabilidade química. A outra é a resistência dielétrica, né? Então, por exemplo, quando tem atrito, né? Quando tem atrito metal-metal, eu posso estar gerando uma faísca. Então, de certa forma, além de lubrificar, o, o meu lubrificante ele tem que ser uma espécie de isolante elétrico, de forma que essa faísca não seja conduzida pelo lubrificante, nem que essa faísca também, dependendo da temperatura, reaja ao lubrificante, aumentando ali demasiadamente a temperatura. Então ele tem que funcionar uma espécie de resistência, para evitar esse fluxo de corrente elétrica. Então vamos supor também que deu uma espécie de curto de fora para dentro. Então esse curto veio de fora, por exemplo, uma carga elétrica, veio lá na condensadora e por uma forma veio de fuga e foi lá no para a carcaça do compressor e foi lá para dentro onde tem um pistão. Então, por exemplo, o meu óleo lubrificante ele tem que ser isolante suficiente para que ele não vá lá para o sistema, né, ou para dentro da compressão. E nem vai de fora para dentro e nem de dentro para e de dentro lá para fora. Então tem que ser uma espécie ali de resistência elétrica. A outra característica, pessoal, é a chamada ponto de fluidez. Então, é a temperatura abaixo da qual o óleo impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante. Então, é a questão de temperatura, principalmente baixa, no momento que ele solidifica. Se a temperatura alta extrema é prejudicial, muito abaixo também. Porque se meu óleo se solidifica, pessoal, meu óleo ele vira um sólido, também ele já não é mais um óleo lubrificante. Ele vira uma espécie ele vira uma espécie de um outro produto, né? Então, se o óleo congela, então ele não tem mais característica de lubrificante. Então, ponto de fluidez também é importante. Aqui no nosso país, nem tanto que o nosso país é predominantemente quente, né? Mesmo os estados da região sul. O inverno lá não é tão rigoroso, por exemplo, igual os países que têm um inverno extremo, nos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Finlândia, Inglaterra, né? Onde ali o frio é extremo, aí, né, os refrigeradores de lá tem que ter essa questão do ou resistências para poder manter o compressor mais quente, né? Ou alguns recursos aí, ou utilizar o próprio gás para manter o compressor a uma certa temperatura, para manter a temperatura de fluidez, por exemplo, manter o ponto de fluidez do meu óleo. Aí você utiliza algum desses recursos. E o outro aqui, pessoal, é o óleo lubrificante. O óleo lubrificante, ele é utilizado. Perdão, o outro é a miscibilidade. Estou repetindo aqui. O que que é a miscibilidade, pessoal? É a capacidade do óleo do refrigerante de misturar em determinada condição de temperatura. Então, a partir dessa propriedade, é possível definir o intervalo de temperaturas em que há separação e mistura do óleo com o fluido. Então, meu óleo, meu fluido, como eu falei, eles podem se misturar, né? Porém, eles não podem reagir. Eles podem misturar, depois você faz um processo em que o óleo tem que separar e voltar para o compressor e o fluido refrigerante tem que, como diz, seguir o seu curso no circuito climatizador ou circuito de refrigerador. Aí então eu preciso que o óleo não tenha essa compatibilidade química, né, essa miscibilidade entre ele e o fluido refrigerante. Bom, até aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Quiser falar, pessoal, pode me interromper, senão eu vou falando aqui, vou tocando o barco aí. Quiserem me interromper, falar alguma coisa, só acenar aí, eu paro aí, pessoal. Pode.
Pode falar aí, ok? Pode falar, Eulália. Alô, Eulálio, quer falar aí? Não tô te ouvindo. Professor, boa noite. Boa noite, Eulálio, pode falar. Ô, professor, referente a essa atividade que a gente tá para entregar agora, se eu não me engano, é até o dia 4. Ela tem um bocado de coisa. Assim, né? Ela é bastante extensa, a resposta. Eu resumi tudo em poucas coisas. Pode ser? Ou. Pode, ali não precisa fazer nenhuma, não precisa fazer nenhuma redação ali não, Léo. Pode fazer a resposta mais resumida. Aí as últimas perguntas ele pede para fazer um desenho de esquema, né? Um esquema de um sistema de refrigeração. Você pode fazer um desenho, não precisa fazer um desenho fidedigno, não. Pode só mostrar lá, ó, condensador. Escreve lá condensador, dispositivo de expansão, Hum, evaporador, compressor. Pode desenhar lá, não precisa, pode fazer um esquemático bem rapidinho. Não precisa é, desenhar, não, é, porque o pessoal aí que é o. Então, não sei se é seu caso aí, mas tem um pessoal que é artista aí, desenha bem pra caramba. Pode fazer, fica à e vontade. também, assim, eu escrevi manual, escrevi a próprio punho. Eu posso enviar, vamos supor, resumir tudo assim por letras normais, tipo digitado? Olha, pode, se você quiser, já fez manuscrito, quiser tirar uma foto e enviar, pode. Se quiser digitalizar também, olha. Aí, para você, todos aí É, que estiverem me ouvindo aí, pessoal, pode fazer, pô, é a mesma, como diz, é o mesmo critério que eu usei lá, desde a primeira C aí, pessoal. ô, Podem fazer da professor, melhor forma que vocês acharem mais práticos aí, mais fácil. Eu não tenho esse rigor todo, não. só mais uma pergunta. Desculpa até interromper o senhor. Não, tranquilo, pode falar. Porque lá, se eu não me engano, no final, lá tem para você explicar a um cliente os benefícios que aquela troca de óleo ou de gás ou coisa assim, de benefício para o cliente. Aí eu resumi lá tudinho, pronto. Aí no caso tem isso também, e fora o outro que tem que fazer uma condensadora e uma evaporadora, não é isso? Isso, é só fazer um desenho esquemático mesmo do sistema, Entendi. Beleza. beleza? Tá joia. Certinho, consegui te responder aí, Eulália. Mais alguém aí, pessoal? Quiser falar, ó, pode. Bom, pessoal, então vou dar continuidade aí. Então, um dos processos que a gente tem, que vocês até provavelmente devem ter feito na aula presencial, é o retrofit. O que é o retrofit, pessoal? Primeiro vamos falar desses clorofluorcarbonos, né? Esses clorofluorcarbonos, pessoal, foram os primeiros fluidos refrigerantes ali com um bom potencial, por exemplo, frigorífico para equipamento residencial. Só que foram descobertos também que ele provoca um aumento do efeito estufa e também destrói a camada de ozônio para a questão do cloro, né? Então foi estabelecido no ano de 87 pelo Protocolo de Montreal para iniciar a eliminação desse tipo de composto químico. Então, em 92, teve uma emenda do Protocolo de Montreal, estabeleceu que esses hidroclorofluorcarbonos, que é o HCFC, apesar também de serem menos nocivos do que o CFC, também fossem eliminados, pois eles também têm potencial de destruir a camada de ozônio, menos do que CFCs, mas também têm potencial. Então, até 2030, pessoal, foi a proibição total do HCFC, ou seja, sintetização desses fluidos refrigerantes. Então já começaram, né? Todos os fabricantes começaram a disponibilizar aparelhos que utilizam fluidos refrigerantes que não degradam o meio ambiente. Só que aí, pessoal, vai ter um problema. Alguns desses substitutos aí, apesar de não ter problema com o meio ambiente, né? De a- a- atingir a camada de ozônio, eles vão ter problema, por exemplo, com inflamabilidade. Vão ser fluidos inflamáveis. Aí tem que tomar um maior cuidado com relação a extração de chamas ou alguma coisa nesse sentido.
Então, pessoal, o HCUR22, né, como eu falei, ele é utilizado ainda como fluido refrigerante, sistema de ar-condicionado por 4 décadas, ou seja, pensa o tanto de aparelho de ar-condicionado que não se vendeu com esse gás, né? Falando os mais antigos, né? Bom, então, pessoal, como alternativa, tem um chamado processo de retrofit. O que que é? É retirar esse gás e colocar um outro que seja menos agressivo, principalmente a camada de ozônio e com baixo potencial de efeito estufa. Só que aí, pessoal, eu tenho que utilizar um outro gás sem que eu altere a tubulação, né? Sem que eu altere a tubulação, diâmetro, extensão, ou seja, comprimento, e o compressor, ou seja, eu tenho que manter o mesmo modelo, as mesmas diâmetros, o mesmo equipamento, sem grandes alterações, né? Mantendo então um desempenho similar. Bom, então, pessoal, o que que eu preciso fazer? Eu preciso, claro, as normas de segurança para quê? Principalmente para recolher esse gás, recolher, por exemplo, esse fluido refrigerante, uma verificação de vazamento, onde a gente tem, por exemplo, aparelhos que detectam vazamento, ou posso utilizar formas manuais, por exemplo, utilizando água e sabão, fazer evacuação, desidratação de um sistema de refrigeração, depois fazer a carga de refrigerante, depois fazer um teste de superaquecimento, a recuperação e as modificações necessárias. Bom, então com relação às normas de segurança, pessoal, né, é utilizar ali principalmente óculos, luvas, né, as proteções, né, já a gente está lidando ali, esses gases, pessoal, apesar de não pode ser utilizado, por exemplo, em ambientes confinados, que alguns desses gases também eles roubam, né, vamos dizer assim, eles não vão reagir com o oxigênio para gerar uma explosão, mas eles roubam o oxigênio. Então, se eu roubar esse oxigênio em ambiente fechado, você fica sem respirar. Aí você pode estar sofrendo uma asfixia. Vamos tomar cuidado, né? Não respirar diretamente, não fazer a liberação desse gás diretamente na atmosfera. Seguir as NRs, né? Como a própria NR6 de EPI, a NR7 do questão aí de prevenção de riscos, né? Controle médico. Então, por exemplo, nos edifícios, né, para usar botina de segurança, capacete, luvas, óculos de proteção e protetor auricular. Se estiver lidando com o equipamento que está em altura, ter o devido treinamento de NR para trabalho em altura, além dos próprios EPIs próprios, né? A questão do cinto tipo paraquedista, com talabarte, sistema trava-quedas, tudo isso para fazer um trabalho em altura, né? Bom, então, pessoal, deixa eu só pegar um vídeo aqui. Esse vídeo aqui a gente gravou aqui na unidade de Goiânia, no Jardim Colorado. É um processo similar onde a gente faz o quê? Um recolhimento, a limpeza, né? E depois faz a recarga de gás e faz os testes de pressão usando o manifold. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, pessoal. Eu vou até deixar ele disponibilizado aqui também. Só um minutinho aqui, só pegar ele aqui. Compartilhar aqui com áudio, pessoal. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento.
né? Então ele é autocalibrável, né? Então para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes. Então, o próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno, com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então, conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação, jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar que, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque. Já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento aí, não existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera
Então vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro, e depois do vacuômetro, a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então, faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas. E inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então eu posso então finalizar o meu procedimento. Agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão no fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold. E começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 kg de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingindo a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está
tudo dentro do conforme, né? Tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal, quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras. Isso que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria mostrar aí para vocês. Depois a gente continua falando aí sobre alguns testes, né, que faz depois da recarga ali do retrofit. A gente vai falar isso na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, pode falar, Douglas. Essa aula dessa UC é a última, professor. Ela, fundamentos? Não, ela é a penúltima do módulo. Tem a refrigeração e climatização residencial. Ah, sim. Mas no caso é a próxima UC, né? A próxima UC, Ah, sim, refrigeração sim. e climatização residencial. Aí a gente fecha o módulo básico. Ah, perfeito, perfeito. Essa é a dúvida era penúltima. essa. Ah, perfeito. Ok, professor. Obrigado. Certinho? Mais alguém, Sim. pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Vou desejar então a vocês aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a próxima. Vou deixar esse videozinho que eu passei também, pessoal, lá na plataforma também, se vocês quiserem estar assistindo depois. Fiquem à vontade aí. Então, pessoal, uma boa noite aí a todos. Até a próxima aula.